Chegou a hora do nosso quadro Saúde é Massa, um oferecimento Sabin, cuidado completo, viver é uma arte, cuidar da sua saúde também. Olha, na correria do dia a dia, muita gente acaba deixando a saúde em segundo plano, inclusive os cuidados com a pele. E é justamente para alerta sobre isso que existe o Dezembro Laranja, campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil. Para falar sobre os sinais de alerta, prevenção e importância do diagnóstico precoce, eu converso agora com o dermatologista Alexandre Moretti. Alexandre, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante que é o câncer de pele, né? É o tipo de câncer mais comum. A gente sabe que é em torno de mais ou menos 30% de todos os tumores é câncer de pele, né? E por que é tão comum no Brasil? A exposição solar, né? A gente vive praticamente, a gente não tem estações do ano definidas, né? Por exemplo, inverno, outono, como na Europa, né? Como no hemisfério norte. E a gente tem um índice de radiação solar muito intensa, né? Principalmente agora no verão, né? Com índice chegando a 15, 16, 17. E isso é o principal fator de risco para o desenvolvimento, é essa exposição solar sem proteção, né? Não só como protetor solar, mas proteção física, né? Ou evitar o sol, também é importante. Doutor, falando sobre os sinais de alerta, né, na pele que as pessoas não devem ignorar no dia a dia, o que elas podem perceber ali na sua pele que talvez aquilo possa ser um sinal, né, de câncer de pele? Geralmente são feridas ou alguns caroços, nódulos, ou uma lesão, né, que não cicatriza, fere com facilidade, sangra com facilidade, Uhum. e, ou às vezes alguma pinta que está com crescimento muito rápido, com uma cor diferente, várias cores, né, com uma borda diferente, ou que apareceu do nada, né? Por exemplo, uma pele que não tinha nada e começou a crescer e a aumentar muito rapidamente. É importante procurar o dermatologista porque ele vai saber identificar. Esse último tipo que eu falei, são de lesões que são semelhantes a pintas, é o melanoma, né? O Uhum. melanoma é o tumor menos prevalente, menos de 5% de todos os tumores de pele, Uhum. mas é o que mais mata. Então, com risco de metástase, com risco de morte, né? E às Sim. vezes é uma morte muito rápida, dependendo do estágio da evolução que a gente faz o diagnóstico. Já os outros tumores são mais tranquilos de manejar, né? Que Uhum. é o carcinoma basocelular e o espinocelular. Lembrando que o espinocelular tem alguns que são mais agressivos. Inclusive, também o basocelular tem alguns subtipos histológicos que são mais agressivos. Então, tem que tomar cuidado com todos. Sim. Mas, assim, né, quando a gente descobre um câncer de pele, na grande maioria das vezes a gente faz a cirurgia e o paciente está curado. Essa cirurgia seria o quê? A remoção ali daquele Remoção, né, com subtipo margem de intestinal. segurança, né? Às vezes tem que fazer retalho, enxerto, fazer uma cirurgia mais avançada, principalmente em Uhum. áreas de risco, né? Ao Uhum. redor da pálpebra, ao redor da boca, orelha. Às vezes são áreas com maior risco de recidivar, se você não Uhum. tirar ele completo e com uma margem boa, né? Sim. Eu lembro que eu tinha uma pinta bem na mão esquerda aqui, né? E ela vinha crescendo, assim, né? E aquilo primeiro me incomodava esteticamente, sabe? E ela vinha crescendo, e aí um dia eu não lembro quem foi que chegou e falou: Ô Bruno, vai no dermatologista, né? Dá uma olhada e tal. E aí a gente fez a remoção, mandou pra fazer a biópsia, tudo, mas não era nada, não era nada a não ser uma pinta mesmo. Mas ela incomodava, mas assim eu fiquei um pouco preocupado, né? Que eu percebia e alguém viu, porque às vezes no dia a dia a gente não acaba não notando muito, né? Na correria do dia a dia. E aquilo foi me incomodando e eu rapidamente procurei um dermatologista à época, né? E até É, o dermatologista é. falou assim: olha, Bruno, você fez muito bem, porque né, você percebeu aí essa pinta que veio crescendo de uma maneira um pouco mais acelerada, isso veio te incomodando. Então fez o correto de procurar um profissional para
diagnosticar e identificar. Na grande maioria das vezes, as pintas elas são benignas. Uhum. Né? É exceção. Geralmente a gente vai pensar em câncer de pele, algumas características. A gente segue pintas, principalmente as escuras, as mais enegrecidas, tem tudo aquele A, B, C, D, né? Uhum. Né? A é a simetria, né? Se você dividir ela em 4 partes, todas as partes são diferentes. B são bordas irregulares, não é uma borda certinha. Uhum. C são cores são várias cores na mesma lesão. Às vezes é escura, marrom, vermelho, branco, entendeu? E D é diâmetro. Uhum. Diâmetro, o tamanho dela maior que 6 milímetros. Uhum. Então a gente tem que ficar preocupado quando a gente encontra todas essas características que eu falei e principalmente levando em consideração o melanoma, que é o câncer que mata. Sim. Né? Mas a grande maioria das vezes, a gente pega muito paciente, a grande maioria das vezes são nevos, melanocístico intradérmico, queratose seborreica, queratose actínica hipertrófica, que é uma lesão pré-câncer, Uhum. tem que ser tratada. Importante ir na consulta para o dermatologista saber identificar qual tipo de lesão e tratar da forma correta. Por exemplo, a queratose seborreica, a gente não precisa retirar cirurgicamente. Uma lesão superficial, uma lesão epidérmica, a gente cauteriza, usa laser, entendeu? Cauteriza com eletrocautério ou laser algum laser ablativo, né, para destruir ela, porque ela é bem superficial. Os nevos, não precisa tirar todos, né? O problema é que nevos, quando você tira, eu quero tirar, né? Você deixa uma cicatriz. Então, mas se for câncer, é melhor ficar com certeza cicatriz do que com tumor, né? E quem tem histórico familiar, assim, né, precisa ter essa atenção, um cuidado redobrado também? Muito. Existem alguns tumores, tanto por exemplo, o carcinoma basocelular, melanoma principalmente. Se você tem uma história familiar, né, de pessoas de primeiro grau, né, parentes de primeiro grau, ele tem um risco maior de desenvolver em algum momento da vida, entendeu? E o carcinoma basocelular, que é o mais comum, existe o carcinoma espinocelular, existem mutações genéticas que favorecem também. Hoje a gente fala muito da exposição solar, né? Aquela exposição solar é crônica e cumulativa durante muitos anos, 20, 30 anos se expondo ao sol, né? E o paciente, depois, quando envelhece, começa a ter as lesões de câncer de pele. Aparecem as primeiras lesões. Sim. E também, hoje, também se fala da poluição. A gente vive num ambiente muito industrializado, com muita fumaça, com muita fuligem, e isso também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. Tá? É importante falar isso, né? E destacar, né, que não é só exposição solar. Tem algumas síndromes genéticas que a gente, por exemplo, xeroderma pigmentoso, o paciente nasce com um defeito de reparação do DNA, ele tem uma predisposição de tumores de pele. Existem famílias, não sei se você já ouviu falar, araras, lá no interior de Goiás, Maranhão, que tem muito casamento consanguíneo, primo que casa com primo, e aí tem muito do xeroderma pigmentoso. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma ação, né, em todas essas grandes comunidades, essas pequenas comunidades, né, fazendo prevenção e diagnóstico precoce e tratamento de câncer de pele. Então, é isso, não é só a exposição solar, tem outros fatores de risco. Inclusive tabagismo. Quem fuma, né, tem risco maior de câncer de pele. Inclusive também exposição aguda. Aquele paciente que fica vermelhão, pimentão, ele tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele também. Não é só o cumulativo crônico, por exemplo, que tomou a vida toda, né? Vai tomando, trabalhador da área rural, que vem se expondo cronicamente. O vermelhidão também faz câncer de pele, principalmente melanoma. Muito bem. 7h56, conversei com o dermatologista Alexandre Moretti. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Desejo para o senhor aí um feliz 2026. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar sobre a campanha do Dezembro Laranja, né? O mês que todos os dermatologistas falam bastante sobre câncer de pele. A gente está no alto verão, então
protejam-se, né? Usam filtro solar, evita o sol das 10 às 16, usar óculos escuros, usar roupas de manga longa, né? Se fosse expor, usar sombrinhas, né? Guarda-sol, né? Para chapéu de aba larga, tudo isso é importante.